celebrizou-se na atualidade, durante a Segunda Guerra Mundial, uma prece, ora atribuída ao almirante Hart. Essa prece diz: Senhor, dá-me sabedoria para fazer o que eu devo fazer, não fazer o que eu não devo fazer, e lucidez para distinguir uma coisa da outra. É de alta relevância esse pensamento transcendente, porque inicialmente é necessário sabermos aquilo que nos cumpre realizar, diferenciando daquilo que não está em pauta ser realizado. Mas a verdadeira sabedoria consiste em distinguir uma coisa da outra. Antes de abordarmos o tema que constitui o segundo módulo do nosso seminário, gostaríamos de fazer uma análise, embora muito rápida, do fenômeno psicológico da criatura humana, para nos adentrarmos em uma análise de natureza parapsicológica. Como todos sabemos, etimologicamente, a palavra psicologia é o estudo da alma, da psique. E metodologicamente, para bem entendermos a psicologia, deveremos considerar que historicamente houve 3 períodos em torno da psicologia. O primeiro período é o denominado período filosófico, em que a psicologia estava profundamente vinculada à ética moral, através da doutrina dos costumes. E são considerados psicólogos, nesse período, os eminentes pensadores pré-socráticos: Sócrates, Jesus, os neoplatônicos e especialmente Santo Tomás de Aquino e aqueles que a partir do século XVI tornaram a psicologia uma doutrina de créditos na área das ciências fisiológicas. Vinculada inicialmente à fisiologia e à anatomia, foi na década de 1860, 1870, para sermos precisos, no ano de 1868, que a psicologia passa para o seu segundo período, graças a um fenômeno fisiológico que ocorreu na Universidade de La Salpêtrière, em Paris, quando um jovem portador de uma afecção que era uma afasia atáctica motora foi levado de urgência ao hospital de La Bicêtre para submeter-se a uma cirurgia. Este homem, que passou a história sob a alcunha de Tan, será um marco divisório entre os 2 períodos da psicologia. Porque ele era portador de uma doença estranha, ele raciocinava corretamente, escrevia o raciocínio com correção, mas no momento de falar, ele não lograva emitir mais do que uma sílaba, o que lhe daria o nome arbitrário de Tan. Durante 21 anos, Tan era vítima de uma afasia atáctil motora. Mas a fisiologia não sabia explicar a razão da sua problemática. Foi quando ele se tornou vítima da necessidade de uma cirurgia para amputação de uma perna que estava gangrenada, que o fenômeno passou a ser considerado academicamente. Porque levado ao hospital de La Bicêtre, ele foi examinado por um jovem médico, o Dr. Paul Pierre Broca. Diante daquele homem que raciocinava, mas não falava, Broca fez uma análise
da garganta, do aparelho fônico, e constatou que ele era perfeitamente normal fisiologicamente. Então se perguntou o médico, por que, podendo ele falar, ele não fala? Essa interrogação já havia inquietado esse jovem investigador, que desejava saber por que o chimpanzé, também portador de cordas vocais, não logra falar. Ele acreditava que, se lograsse descobrir diferenças essenciais entre um Pithecanthropus erectus e um Homo sapiens, ele teria decifrado um dos grandes enigmas da evolução para interpretar a vida inteligente na Terra. Também se deu conta que a simples cirurgia de maneira nenhuma pouparia a vida do paciente, porque a gangrena já se generalizara. Mas, sendo verdadeiro sacerdote, ele amputou a perna do paciente e acompanhou o seu processo de degenerescência e a morte a posteriori 3 dias. Fascinado pelo desafio, Broca fez a trepanação craniana, extraiu o cérebro do paciente para tentar descobrir por quê, que podendo falar, ele não falava. E fazendo uma análise profunda do cérebro humano, ele percebeu que havia uma formação de tumor na parte esquerda do cérebro do seu paciente. Adentrou-se com o bisturi para encontrar a matriz da tumefacção. E adentrando-se no lobo cerebral, ele foi encontrar a causa da degenerescência na terceira circunvolução frontal esquerda. Estabeleceu que o homem não fala na garganta, mas sim nessa região, que passaria à posteridade com o nome de centro da fala, o centro de Broca. Entusiasmado com a sua descoberta e originário de uma família muito rica, Broca ofereceu um prêmio de 100.000 francos ouro a quem provasse que ele estava equivocado. 122 anos depois, a tese de Broca permanece válida. E no Museu de Pitren, em Paris, chamado Museu do Homem, esse cérebro é o número de 58. Lá está ainda para mostrar o instante fisiológico em que a psicologia deixou de ser ética, filosófica, para se tornar organicista. Porque os fisiologistas que examinavam a realidade psicológica, de imediato estabeleceram que só existem funções porque existem órgãos. E era necessário descobrir para cada função psíquica um órgão físico correspondente. Estabelecendo o período da psicologia organicista, aquele remanescente ético da psicologia foi deixado à margem como de natureza secundária. É nesse período que a psicologia faz-se materialista, porque pretende encontrar respostas cerebrais para todas as funções de natureza psíquica. Nos anos 80, há uma revolução fisiológica na Europa, especialmente porque naquela mesma universidade de La Salpêtrière, o grande fisiologista Charcot, fascinado pelas ideias de Anton Franz Mesmer, realiza experiências de hipnose para tentar libertar as histéricas do hospital de La Bicêtre daqueles condicionamentos patológicos. Acreditava-se que a maioria dos fenômenos atribuídos às manifestações parapsíquicas, na época metapsíquicas, eram resultados de desequilíbrios de natureza patológica. E a histeria estava em moda. As histéricas de La Bicêtre eram o móvel de estudos na universidade, em sessões que ficaram célebres com o nome de sessões das terças-feiras.
Médicos de toda a Europa e dos Estados Unidos vinham a Paris para terem a ufania de ser discípulos do professor Charcot. Entre esses, o célebre médico vienense, que estava tentando descobrir patologias de natureza emocional para explicar fenômenos patológicos na área orgânica, que pretendia encontrar patologias orgânicas para elucidar psicopatologias, abandonou Viena e naqueles mesmos anos 80 veio estudar ali a histeria para tentar compreender esses problemas das personificações parasitárias, das personalidades duplas, das manifestações esquizoides, das neuroses, das psicoses, para os quais não haviam degenerescência cerebral, nem problemas de sequelas orgânicas. As sessões de Charcot celebrizaram-se, porque ele lograva hipnotizar as suas pacientes de uma maneira tão habitual que havia criado na maioria delas uma tal dependência que a simples aproximação dele do anfiteatro de medicina a 500 metros, sem que elas soubessem, caíam em transe, tornando-se personalidade de destaque a histérica Alcina. Alcina era uma jovem camponesa da campanha. Viera a Paris por recomendação médica para ser tratada dos fenômenos estranhos que a perturbavam ao lado do Dr. Charcot. Mas ela se revelou uma tão extraordinária sujeito que Charcot utilizava-se dela como de uma marionete nos espetáculos circenses. Nessa época, o Dr. Axel Mante, que se celebrizará mais tarde por uma obra clássica da literatura universal, o livro de San Michele, terá a oportunidade de assistir uma das sessões de Charcot e rebelar-se contra o insigne mestre. Entre os convidados especiais de Charcot, oportunamente, um professor de fisiologia da Universidade de Atenas, o Dr. Tanás, veio assistir uma das manifestações de personalidades duplas daquela notável sensitiva. E estando diante dos fenômenos de personificações parasitárias, o Dr. Tanás perguntou a Charcot se poderia induzir Alcina a uma manifestação de natureza patológica, assumindo a personalidade do médico grego Galeno, considerado um dos pais da medicina, ao lado de Aécio e de outros. E Charcot, ante a sensitiva e estado de consciência alterada, disse-lhe que assumisse a personalidade de Galeno. E de imediato, ela mudou de personalidade, a voz se lhe tornou gutural, os gestos masculinizados, e ela, para surpresa geral, começou a falar grego com o Dr. Tanás. O momento culminante, no entanto, foi quando Galeno Alcina aproximou-se do quadro de giz e começou a escrever em grego com celeridade, o que a ciência ignorava, e só mais tarde pôde constatar como fenômeno legítimo. O sistema de enervação nos animais inferiores, ainda desconhecido, trará para a fisiologia uma grande contribuição para se entenderem os animais superiores. E assinou Galeno. Depois voltou ao normal. Então o Dr. Tanás perguntou a Charcot que explicação patológica ele daria para aquela personificação de uma analfabeta que falava grego antigo, e mais do que falar, era capaz de escrever grego na área da fisiologia. E o eminente mestre, como só ia acontecer em casos que tais, derivou e não deu respostas. Nessa mesma oportunidade, florescia em França a célebre escola de Nancy,
A escola de Paris, a Salpêtrière, discrepava da escola de Nancy, porque em Paris, Charcot dizia que a hipnose somente é possível nas mulheres, porque somente as mulheres são histéricas. A palavra histeria, como se sabe, deriva-se do termo grego que representa o útero, e ela é um resultado de uma disfunção uterina. A escola adversária dizia que não, todas as pessoas são hipnotizáveis, porque a hipnose não é necessariamente uma psicopatologia que faculte a manifestação histérica ou vice-versa. A escola de Nancy celebrizara-se pelas eminentes personalidades que estudavam o comportamento humano, os doutores Libaud e Bernheimer. Eles estabeleceram uma luta franca contra a escola de Paris, exatamente no momento em que chega Freud. Freud, que será chamado de alma impenitente, e o homem que demitizou o sexo, que desmoraliza o conceito vitoriano da conduta, observa as experiências de Charcot, e a sua alma rebelde e sonhadora, depois de 6 meses, discorda do mestre. Ele não queria uma terapêutica que libertasse a pessoa de um problema, mas desse um condicionamento que era um outro problema. Através da hipnose, Charcot conseguia libertar a pessoa de um trauma, mas o paciente ficava dependente do seu psiquismo. Era sair de um problema para a adoção de outra. E numa discussão que se tornaria célebre, travada entre Freud e Charcot, este último, ou melhor, o primeiro, propõe que deseja uma terapia liberativa que consiga dar à pessoa um total reequilíbrio, sem criar danos à personalidade consciente, nem dependência ao estado de equilíbrio emocional. E nessa discussão, Charcot volta a asseverar que isto seria totalmente possível através dos métodos vigentes da ciência da época, porque toda a sua análise era em torno da histeria das mulheres. E Freud, contam, que revoltado disse que não podia conceber essa discriminação contra a mulher, que pelo contrário, ele acreditava que os homens também eram histéricos. Foi o primeiro grande feminista. E Freud, ao dizer isto, provocou a ira de Charcot, que doutoral, era catedrático, respondeu que os homens não podiam ser histéricos porque não tinham útero. Ao que Freud respondeu: se não tem, coloquem, porque são histéricos. E abandonou Paris, voltando a Viena. Chegando a Viena, em um diálogo com um grande amigo, ele veio saber que uma sua paciente, que havia resistido a todas as terapias clássicas, lograra libertar-se daquele problema de ciática, graças a uma coincidência. Esta paciente era portadora de uma dor terrível no braço, e toda a terapêutica possível havia sido aplicada. O Dr. Breuer, depois que Freud viajou a Paris, fez com ela uma experiência curiosa. Chegou o momento em que ele disse: eu não sei qual é a sua doença. Coragem médica de confessar a sua própria fragilidade. Eu aconselho que procure agora um outro médico, porque há em mim carência de conhecimentos para liberá-la do problema. E a jovem, diante de uma confissão de tal natureza, redarguiu por sua vez: eu gostaria de dizer ao doutor que tenho também um problema, mas não tenho coragem de confessá-lo. Durante toda a minha vida, esse problema me anatematiza, me atormenta. Porque quando eu era criança, eu descobri que papai me amava e que eu amava papai. Só que eu amava meu pai de uma forma como uma mulher ama a um homem, e não como uma filha ao seu pai se devota. Então eu considerei que a minha vida era pecaminosa, eu tinha uma mente suja. Quando eu cheguei à adolescência, certo dia papai me confessou que me amava, não como um pai a sua filha ama, mas sim como um homem ama a uma mulher.
E fazendo uma ligação do seu sentimento, ele me propôs um intercâmbio de natureza sexual, ao que eu repeli. Então me veio gana de esbordoá-lo, mas eu castrei, porque de formação religiosa era um pecado mortal uma filha agredir o pai. A partir daí, eu comecei a ter essa dor. O Dr. Broiler percebeu que um trauma de natureza psicológica estava produzindo uma enfermidade fisiológica. Era necessária uma terapêutica psicológica para arrancar aquela causa do problema e erradicar o efeito que era a aparente doença. Imediatamente contou ele a Freud. Eu lhe disse, mas isso não é pecado? Há naturalmente o interesse dos contrários. É muito natural o jovem aluno apaixonar-se pela sua velha professora, o que é um grande conforto para uma velha professora. Mas é também muito normal que uma pessoa de idade, um homem, se apaixone por uma adolescente, principalmente na idade do lobo. As esposas não se preocupem, porque a idade do lobo é muito rápida. Ela chega e vai correndo e cai na armadilha. Então é natural, não é pecado. O pecado é um estado de consciência, não tem valor real nem significativo. E falei, lhe disse Broiler. Falei, ele disse, o senhor me arranca da consciência um problema e eu estou melhor. Na próxima sessão e nas sucessivas, eu lhe mostrei que isso não tinha nenhum mal, era perfeitamente normal. E que todos nós, com maior ou menor intensidade, temos esta problemática, principalmente na juventude, na hora da bipolaridade, naquele momento de eleição da área da afetividade sexual, e que o pecado está na cabeça de quem o concebe. Permitam-me um parênteses. Narrou-me Chico Xavier faz 30 anos. Quando ele era jovem e de muito boa aparência física, e exornado pela mediunidade ímpar, certo dia, ele recebeu a visita de uma pessoa puritana. Aqueles que pregam para os outros, mas não têm a vida correta. São livros em branco. Não tem nada escrito, também não valem nada, porque são em branco. E estando com Chico, aquele puritano, portador de uma falsa ética moral há 30 anos atrás, vendo Chico Xavier solteiro, com maneirismos da sua personalidade, de imediato, fez uma ponte em torno da libido e fez uma pergunta grotesca e deselegante ao pobre sensitivo mineiro. Chico não compreendeu a sutileza e ficou bastante embaraçado, porque, não entendendo as palavras, entendeu o psiquismo do homem que eu interrogava. E naquele embaraço apareceu-lhe Emmanuel. E o espírito amigo lhe perguntou: Chico, pergunta-lhe por tua vez, já que ele prega a doutrina espírita e o evangelho, se ele tem o evangelho no bolso, porque no coração ele não tem, pelo menos no bolso. E o Chico perguntou: o senhor tem o evangelho por acaso aí? Como não? Eu não aparto do corpo, não da mente, não da alma. Eu tenho sim. Então Emmanuel disse: pede-lhe que abra Paulo, a epístola aos Romanos 14:14. E ele abriu o fônico e Chico disse: leia, meu irmão. E Paulo diz: e uma coisa só é de si mesma imunda para quem tem a mente imunda, para estes é imunda. Paulo se referia aos alimentos, mas a área sexual também é alimentícia. Aqueles que vivem corretamente do Senhor em linguagem evangélica têm a mente tranquila e a sua vida é tranquila e harmonizada. Então o velho conceito de que o sexo era imundo, porque as mentes eram pervertidas, iria encontrar nesse momento em Freud o grande adversário para libertar a humanidade de um dos seus mais terríveis adversários, a ignorância das funções orgânicas. Pena que essa libertação tenha degenerado nas licenças morais e na promiscuidade, que é o lado oposto, é o extremo negativo quanto àquele outro da época passada. Então Freud, diante disso,
encontrou o que ele chamaria a ponte para libertar a pessoa de um problema sem deixar um novo condicionamento. Começaria a partir daí, e de outras experiências bem se vê, a era da psicanálise. Logo depois, em 1895, ele encontraria um jovem apaixonado pela sua doutrina, Carlos Gustavo Jung. O rapaz, psiquiatra, idealista de Zurique, veria no grande mestre aquela figura ideal. A psicologia continua ainda organicista. Mas neste meio tempo, a psicologia na Rússia irá encontrar admiráveis trabalhadores na área fisiológica, quando Pavlov, com as suas experiências com ratos e cães, consegue detectar a técnica dos hábitos reflexivos e demonstra que existem fenômenos que não têm correspondentes fisiológicos. Betcherev, Luria, Cuvier, Fleurens estabelece na fisiologia que nem todos os fenômenos psíquicos têm necessariamente respostas de natureza orgânica. E a psicologia deixa de ser organicista a partir de 1887, quando em Barcelona um espírita, José Fernández Colavida, realiza experiências semelhantes às de Charcot para encontrar na encarnação passada as razões das problemáticas da existência atual. A regressão de memória, chamada tecnicamente de equimnésia, começam as suas experiências em Barcelona. E logo de imediato Bouvier, Tartaruga, o conde Alberto de Gland de Rochat, Pitry, realizam retornos de consciência a várias existências atrás. O conde Alberto de Rochat chegou a levar seus pacientes a 12 reencarnações passadas, que não pôde confirmar, é óbvio, mas algumas das quais foram por ele constatadas como legítimas. E à medida em que o século XX se agiganta, nós vemos a briga de Carlos Gustavo Jung com Freud, discordando do absolutismo, totalitarismo do sexo e também dos fenômenos paranormais. Porquanto, oportunamente estava Jung apaixonado em Viena, na biblioteca de Freud a conversar, quando de repente ouviu-se estalar uma estante. Ele teve um choque e o mestre disse: não se preocupe, isto acontece com muita frequência. Palavras textuais de Jung: eu senti uma contração no peito, uma sensação de afogamento, e disse mais: professor, tenho certeza de que vai acontecer novamente. E novamente aconteceu o fenômeno para o qual Jung deu uma explicação paranormal, Freud recusou e tornaram-se adversários. No dia seguinte, Freud fez uma carta a Jung, separando-se dele e obstinadamente colocando-se contra os fenômenos do ocultismo, palavra que genericamente denominava a paranormalidade nos meios científicos europeus. Mas Jung prossegue. Em 1902, ele traz para dentro de casa uma experiência muito peculiar, porque ele nota que a casa dele estava com uma atmosfera psíquica muito curiosa, e essa atmosfera inquietava-o. Ele começou a investigar e descobriu que a família estava fazendo sessões espíritas com uma jovem de 14 anos chamada Seidler. Esta menina havia trazido da morte vários familiares da família de Jung. Ele, que era descendente de uma senhora clarividente, cuja mãe, portanto sua avó, havia também sido médium. Sua própria mãe, depois de ter tido um problema, caiu no estado de catalepsia por 3 dias, após o que retornou com dupla vista. Ele que confessaria no seu admirável Resposta a Jó, que sempre fora visitado pelos espíritos. E certo dia, estando na Inglaterra,
Ele estava a dormir quando desperta com uma terrível sensação. Uma sensação de afogamento. E ao virar a cabeça, ele vê no travesseiro o rosto de uma mulher que sorri para ele com um olho só. Ele levanta-se desesperado e vê a imagem diluir-se diante das suas vistas. Em 1912, 13, 14, ele tem sonhos premonitórios. Ele vê uma grande onda bater-se sobre a Europa e levar tudo de roldão. Em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. Em 1916, ele tem um fenômeno curioso. Estava em casa no sábado à tarde, quando teve a sensação de que a casa foi invadida por vários seres de natureza espiritual. Aquela tarde foi insuportável, mas no domingo, quando a filha mais velha despertou, ela confessou que não havia podido dormir, porque fantasmas passavam pelo seu quarto de um lado para outro. A filha do meio, ao descer, contou-lhe que também, sem saber o que havia acontecido com a irmã, fora vítima de vários fantasmas. E o filho menor, ao descer do dormitório, disse-lhe que tiveram uma noite profundamente desagradável, graças a seres de outra dimensão que o perturbaram. Às 17 horas, palavras textuais de Jung. A casa foi sacudida. Ele tinha a sensação de gotas de água que caía, de sinos que flangiam, de pessoas que batiam palmas e todos ouviam. Até que, não suportando mais, ele chega à porta e grita: que querem vocês de nós? Pelo amor de Deus, deixem-nos em paz. Que vieram fazer aqui? E as vozes responderam: estamos chegando de Jerusalém, e como não encontramos lá o que buscávamos, aqui estamos. Uma força poderosa levou a máquina e ele começou a escrever o que seriam as 7 conversas com os mortos. O fenômeno parou e não voltou mais. No ano de 1955, ele teve um problema hepático, uma febre hepática, e estava passando mal, quando, palavras textuais, algo como que um espírito me agarrou pelo pescoço, levou-me à máquina de escrever, e por 3 dias e 3 noites eu escrevi sem parar resposta a Jó. Os fenômenos passaram, a febre e o problema do fígado. A psicologia passou a ser transpessoal, deixou de ser organicista, porque a partir daí, de toda essa série de fenômenos na área da psicanálise, com o seu mais eminente representante, o sucessor de Freud, que não foi oficialmente por causa do temperamento muito peculiar do pai da psicanálise, está agora amparado por uma série de fenômenos. Em 1955, o psiquiatra tchecoslovaco Stanislav Grof, depois de examinar vários portadores de esquizofrenia, aplica-lhes a terapia do ácido lisérgico número 20. E nota que nessa terapia de consciência alterada pelos alucinógenos, os pacientes recobram a lucidez. Ele tenta a chamada hiperventilação, um método taoísta, e recupera os seus pacientes. Não podendo continuar as experiências, porque era na época cortina de ferro, ele se transfere para os Estados Unidos, dá curso às suas experiências e publica uma obra notável chamada A Lei do Cérebro, em que o querido Dr. Stan Grof, como chamam seus discípulos, aceita a interveniência de seres desencarnados no mundo dos encarnados. Concomitantemente, o Dr. Dest Lefsen, de Munique, fazendo experiências com esquizofrênicos, adota métodos taoístas e constata a sobrevivência da alma à disjunção cadavérica. O Dr. Maurice Nesserton,
depois de publicado o livro de Moody Jr., Vida, Depois da Vida, estabelece o paradigma das terapias das vidas passadas na década de 70 e de imediato uma equipe de psicólogos, Gina Cerminara, Helen Wambach, Edith Fiore, levantam-se para declarar que dos seus consultórios aplicaram a psicologia transpessoal em mais de 2.000 pacientes, cada uma delas, e encontrou na psicogênese das enfermidades mentais, nas mudanças de comportamento, nas neuroses e nas psicoses, fatores de encarnações passadas. Em 1965, em Milão, ou melhor, em Gênova, o Dr. Assagioli propõe uma psicologia sintética em que o homem seja analisado num caráter integral, não o homem matéria ou o homem psíquico, mas o homem espírito, matéria, entelequia, o modelo organizador biológico perispírito de Allan Kardec. E a psicossíntese abre horizontes novos, atendendo a uma proposta de Platão. É um erro terrível os médicos estudarem diferenciado o homem-mente do homem-corpo. Há uma interdependência entre o ser mental e o ser orgânico. Já Platão propunha uma medicina psicossomática, e a psicologia deixou de ser organicista para se tornar uma psicologia transpessoal ou uma psicologia espiritualista, como se deseja. No ano de 1888, dois acontecimentos abalaram as ciências psíquicas e a fisiologia. O primeiro deles foi a publicação, em 1889, de um livro chamado Automatismo Psicológico. Esse livro era firmado pelo Dr. Pierre Janet, aluno do Dr. Charcot. Nesta obra, Janet faz um leque de informações negando a paranormalidade humana. Para ele, todos os fenômenos metapsiquistas eram fenômenos histéricos, pitiatas, esquizofrênicos ou de distúrbio do comportamento psicológico. Ao apresentar o seu livro, ele propõe que o cérebro humano é um edifício de 3 pisos, sendo o piso inferior o subconsciente, onde estão armazenadas em arquivo as experiências transatas. Este subconsciente é o responsável pelos fenômenos na área psicológica, na área metapsiquista. Se, por exemplo, diz o Dr. Pierre Janet, na minha infância eu desejei ser um general e não logrei. Eu crio uma personalidade temerária que o meu subconsciente guarda. E em determinado estado de consciência alterada, eu posso dizer que sou um general, falar como um general, ter um comportamento de um general, sem ter conhecimento da técnica militar. O subconsciente escamotearia as informações do consciente e criaria uma personalidade. Um ébrio, uma criança, um filósofo, um literato, um poeta. A tese de Pierre Janet tentou levar os médiuns e os sensitivos da metapsíquica ao ridículo, e logrou. Porque se vivia uma época arbitrária, mas também se vivia uma época de grandes investigações. No ano de 1885, foi publicado um livro revolucionário pelo eminente professor Frederico Myers, que tem o nome de A Personalidade Humana. A personalidade humana de Myers irá demonstrar a realidade do ser transcendente ao subconsciente da criatura humana. Nessa oportunidade, um discípulo de Charcot, Charles Richer, que era assistente de Charcot, começa a escrever a sua célebre Metapsíquica Humana. A metapsíquica humana nasceu em 1875, quando Charcot, Crookes e Lombroso
propõe uma ciência para explicar os fenômenos parapsíquicos, além da vida psíquica do indivíduo. 10 anos depois, Richer já tinha material suficiente para a obra clássica dos fenômenos paranormais. Logo depois, ele seria Prêmio Nobel de Fisiologia. E na Vila Carmen, em Argel, ele realizaria experiências extraordinárias na área metapsiquista. A metapsíquica tinha uma qualidade: estudar os fenômenos parapsíquicos. Bastava um fenômeno de qualidade para destruir todas as negações. Nesse ano de 89, com o aparecimento do subconsciente, os médiuns foram considerados histéricos e psicopatas. Herança que os médiuns ainda herdamos e que pessoas pseudamente cultas olham-nos às vezes com o ar superior da suprema ignorância e dão aquela risota de que ser médio é ser um pouco tã, em homenagem a tã. Ser tã 2 vezes. Muitas vezes eu encontrei dessas criaturas. Certa feita, quando eu trabalhava no IPASE, se é que funcionário público trabalha, eu estava ali quando chegou o senhor, isso nos anos 50, parece até que foi em outra encarnação, e me disse: o senhor é o senhor Divaldo? Eu disse: pois não, Divaldo. Ele deu um passo para trás e os meus colegas pararam de trabalhar. Já viviam meio parados, mas as máquinas pararam, todo mundo debruçou na máquina. Eu era chefe de seção, eu tive esta expiação na minha vida: ser chefe de seção de repartição pública e espírita ao mesmo tempo. Então pararam, e o cavalheiro, muito bem posto, me perguntou agora com certa entonação teatral: mas o senhor é mesmo o senhor Divaldo Franco? Eu disse: sim, senhor, para o servir. Ele deu outro passo: mas é o Divaldo Pereira Franco? Eu digo: olha, meu senhor, o senhor está com tanta dúvida que eu também estou. Eu era, mas agora eu não sei mais se sou. Porque eu percebi que era uma trampa que os colegas me queriam fazer. Porque eu já era espírita, era o único do edifício de 10 andares. E era uma coisa rara ser espírita naquela época, ou pelo menos dizer que era. E eu dizia: coitado, eu dizia que era espírita. Então o homem me olhou e disse: mas eu soube que o senhor é... que o senhor é... Eu digo: meu senhor, diga logo o que é que eu sou. Porque atualmente o povo diz o que a gente não é, quanto mais o que a gente é. Não, mas eu vi dizer que o senhor é espírita. Eu digo: sim, senhor, eu sou espírita. E todo mundo aqui sabe, não é verdade, pessoal? Mais ou menos nada sou. Espírita imperfeito. E não tinha aquela desculpa que antigamente usava: não, eu não sou espírita, eu tenho muita vontade de ser. Eu sou. Errado, mas sou. O que há? Então o negócio parou. E ele deu outro passo e me perguntou assim: senhor Divaldo, o senhor não vai se ofender, pois não? Eu digo: pois sim. Eu não sei o que é que o senhor vai me dizer. Como é que eu posso saber se vou me ofender ou não? Diga primeiro que eu vejo se me ofendo depois. Ele disse: eu sou o doutor fulano de tal, catedrático de psiquiatria da veneranda universidade tal. Sou doutor honoris causa. Eu nem sabia o que era. Da universidade tal e tal. E o homem foi dizendo tanta coisa, eu fui ficando pequenininho como em desenho animado. Eu que só sou formado em datilografia. Aquele homem com tantos títulos. Eu olhei assim para ele e disse: sim, senhor, e o que é que o senhor quer de mim? Ele disse: não, senhor Divaldo, é que eu ouvi dizer que o senhor é médium. É médium? Sou, sim, senhor. Eu não sabia que era pecado. Eu digo: sou, sim, senhor. Mas, senhor Divaldo, venhamos lá, o senhor não me parece médium. Aí eu fiquei surpreso. Eu disse: ué, e por que eu não pareço? Ele disse: bem, porque todo médium é... Tantã, não sabe? Todo mundo riu, eu também ri. Eu já conheci a tal história do Tã. Quando terminou o riso, eu digo assim: doutor, o senhor veio aqui me fazer um inquérito que não é administrativo. Ele responde: por gentileza. Agora, se eu me permite só uma pergunta? Pois não. E aí todo mundo alega, ele também. Eu digo: ele vai ver o que é baiano. Aí tem uma baianada nele. Ele diz: doutor, e o senhor é médium?
Não, por quê? Eu disse, porque parece bastante. Ele disse, mas o senhor está me ofendendo? Eu digo, não vejo por quê. Note, eu estou aqui trabalhando para ter uma vida honrada. O senhor sai do seu consultório e vem aqui me fazer, e isso só pode ser elogio. E eu aprendi lá em casa, quando a gente é elogiado, a gente devolve, eu estou lhe devolvendo. Porque o senhor me parece muito essa rodinha tantã. Parece muito. Porque veja lá, não é o seu psiquiatra? Então eu deveria vir aqui me ajudar e não me atrapalhar. E passe bem que eu preciso de trabalhar. Ele era herança de Pierre Janet, que achava que a mediunidade é uma anormalidade. É, para cima. Porque é uma paranormalidade. Sem dúvida. A tese de Pierre Janet, do subconsciente, é uma tese desonesta. Porque Pierre Janet jamais havia pesquisado uma pessoa normal. Só havia pesquisado os doentes mentais de La Salpêtrière. E é óbvio que no sanatório de alienados mentais, ele só encontraria a exceção médica e paramédica, doentes mentais. Não teve o caráter de Joseph Benkesrein, que faz a sua análise com cidadãos comuns, principalmente jovens universitários de Duke, na Carolina do Norte. Então a tese de que a mediunidade tem uma síndrome de natureza histérica ou esquizoide é uma acusação indébita. Porque o subconsciente não explica os fenômenos da mediunidade, nem na área intelectiva, nem na área de natureza objetiva. Por exemplo, na xenoglossia e glossolalia, as faculdades de falar idiomas estrangeiros, não há subconsciente que possa falar o grego sem haver estudado. Ainda mais ter a prosódia, que em determinados idiomas somente é possível pela formação fônica desde a infância. Depois ninguém escreve uma língua com a facilidade de um transe de natureza traumatizante na área psicológica. Viveu em Genebra uma menina, Helena Smith, que foi estudada por Claparède, um dos pais da psicologia pedagógica contemporânea, cujos arquivos eu tenho pessoalmente, porque eu os tenho da Universidade de Genebra, que se chamava Helena Smith. Helena Smith, com 2 anos, começou a falar depois de uma altercação com a mãe, criança com a filha. Uma coisa totalmente esquisita. E a mãe, não sabendo o que a menina falava, lhe aplicou uma boa surra, como qualquer mãe suíça. A menina continuou com aquelas coisas e ela levou-a ao médico. A menina havia esquecido o francês, que era o idioma de Genebra até hoje. O médico percebeu que a menina estava com a consciência alterada, estava nervosa, e receitou-lhe um calmante. Mas a menina não voltou ao normal. Quase um mês depois, estendo a mãe com a menina tentando comunicar-se sem lograr, numa feira livre, parou um homem e começou a conversar com a menina. A mãe assustou-se, porque ele falava e a menina parecia uma coisa inteligível. A senhora perguntou, mas o senhor está dialogando com minha filha? Perguntou-lhe em francês. E ele disse, senhora, e estou impressionado como é que uma criança desta, de rasgos ocidentais, pode falar o chinês tão bem. A mãe disse, como que ela está falando chinês? Disse, senhora, ela está me contando que teve uma briga com a senhora lhe deu uma palmada. Então ela está nervosa, deseja dizer à senhora que não foi por mal e tal. Ela diz, mas como o senhor sabe que é chinês? Ele está na cara, né? Eu sou chinês. Então a senhora ficou assustada. E a partir daí, Helena Smith voltou a falar o francês e incorporou o idioma chinês. Os inimigos da paranormalidade humana, principalmente um que existe aqui no Brasil, e inimigo da reencarnação, dizem que isso não tem nada a ver com reencarnação nem paranormalidade. É um fenômeno genético. Quando a mãe de Helena Smith estava grávida, ela deve ter morado perto de uma lavanderia chinesa. E por telepatia, ela aprendeu chinês, mandou para o feto, e quando ela nasceu falando chinês. Como veio, é muito fácil. Agora só a gente que não aprende o português de jeito nenhum. Nem por telepatia, nem por hereditariedade, nem nas escolas também não ensinam mais nada. De jeito nenhum. Mas o que é notável é que Helena Smith, quando completou 8 anos, falava 12 línguas. 8 línguas vivas, 2 línguas mortas e 2 línguas extintas.
E não há quem possa dizer que a mãe dela ficou de 20 em 20 dias no mercado persa, defronte do circo de Roma. É uma verdadeira idiotez, uma colocação pseudocientífica desta natureza. Mas se Helena Smith fosse uma exceção, muito bem, Goethe, aos 2 anos, nascido na Alemanha, falava e escrevia o alemão, o francês e o inglês, sem nunca ter estudado. Chateaubriand afirmava que Blaise Pascal, que aos 4 anos sabia em geometria até a 32ª proposição de Euclides, sem nunca haver estudado, foi o maior gênio que a França teve. Pascal chegou a ter uma problemática psíquica de tanto conhecimento que a cabeça não cabia. Mas se ele é extraordinário, há outros fatos ainda mais curiosos. Um menino francês de nome Urén, com 4 anos de idade, concebeu, desenhou, construiu uma luneta e ofereceu ao pai em um poema de 500 versos em latim, com 4 anos de idade. Lope de Vega, o fênix do teatro espanhol, aos 6 anos, falava 12 idiomas. E eu sempre conto a história de um menino chamado Sarah Calderbar. Um menino que, aos 8 anos de idade, analfabeto, era um extraordinário matemático. Na Inglaterra era proibido até o começo do século XX os camponeses estudarem, aprenderem a ler e a escrever. E Sarah Colborne era filho de um camponês. Analfabeto de pai, mãe, avô, bisavô, tetravô, todo mundo. Ele sabia matemática. Aos 8 anos levado à Universidade de Londres, os professores submeteram numa sabatina de matemática por 2 horas. Tudo o que perguntava ele respondia. Até que já não tinha o que perguntar, desde álgebra, a geometria, a trigonometria, a cálculo diferencial. Quando o professor de aritmética sorriu e disse: ele sabe matemática superior. Você sabe aritmética? Quem tem filho, imagine. Aquele pirralho de 8 anos diz: não, senhor. Eu não sei o que é aritmética, eu sei calcular. Você sabe que são operações fundamentais? Não, senhor. Eu sei calcular. Menino, você sabe o que é potenciação? Professor, eu não sei palavras, eu sei calcular, pergunte o que quiser. O professor disse: potenciação é o cálculo aritmético através do qual um algarismo significativo, 3, com o expoente ao seu lado, 3, significa multiplicar-se por si mesmo 3 vezes igual, portanto, a 27, entendeu? Não, senhor. Mas pergunte o que quiser. O professor foi ao quadro de giz e colocou 8 com o expoente 16. Você me daria a 16ª potência do número 8? Isto é, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, 16 vezes. Ele olhou, mas era analfabeto. Disse: bem, a 16ª potência do número 8 é igual a 281 trilhões, 474 bilhões, 976 milhões, 710.656 unidades. Os professores começaram a multiplicar, não tinha maquininha, e foram multiplicando, multiplicando, multiplicando. 20 minutos depois, lá estava a 16ª potência do número 8, é igual a 281 trilhões, 474 bilhões, 976 milhões, 710.656 unidades. E quem duvidar, pode multiplicar, que está certo. E confiram na gravação. Não se pode reduzir este fenômeno ao estágio de um subconsciente alucinado. Seria negar a potencialidade psíquica. Isso na área dos fenômenos intelectivos e as materializações. Os fenômenos de transporte, os fenômenos de poltergeist, os fenômenos de desdobramento da personalidade com bilocação, o fenômeno de Antônio de Pádua em 2 lugares simultaneamente, de Sai Baba, de Eurípides Barçanulfo no Brasil e de outros que se santificaram graças à sua paranormalidade. Então, o subconsciente de Pierre Janet ficou desmoralizado. Mas o ano de 1889 também é célebre por um segundo fenômeno. Porque foi nesse ano que um metapsiquista propôs que a metapsíquica não era uma doutrina capaz de estudar os fenômenos paranormais.
Porque para o metapsiquismo, um fato constitui base e alicerce. Um fato pode ser acaso, dizia Max Bezoar. Eu proponho uma ciência na qual os fatos se repitam tantas vezes quantas o paladar do investigador. Propõe a palavra parapsicologia. Nasceu em 1889. E, naturalmente, os acadêmicos das universidades deram de ombros. Ainda estavam na fase da psicologia organicista. A parapsicologia foi desprezada de imediato. E, apesar de divulgada só no ano de 1915, ela foi examinada na Universidade Stanford, nos Estados Unidos, na Califórnia, quando os psicólogos resolveram saber se o homem é ou não paranormal. Criaram um comitê para examinar se existe a decantada paranormalidade humana, abandonar todas as lendas, mitos e fenômenos e começar a investigar de novo. Um ano depois, o Dr. Staybrook publica uma obra chamada Parapsychology, afirmando que não há fenômeno paranormal. Então não há por que nos preocuparmos. Ou é fraude, ou são fenômenos telepáticos, ou são fenômenos inconscientes, incoerentes e não investigados. Em 1926, na Universidade Clark, o Dr. William McDougall, fazendo uma conferência de lógica, propõe: a ciência não deve temer aquilo que ignora. A tarefa da ciência é investigar. E cabe à ciência nunca dizer a última palavra. A última palavra da ciência hoje é a sua penúltima de amanhã. Esta frase mudou os destinos da psicologia. Porque em 1930, Joseph Banks Rhine resolveu reunir um grupo de amigos psicólogos da Universidade Duke, na Carolina do Norte, para examinar se há ou não fenômeno paranormal. No outono de 1932, depois de receber uma dotação que foi ministrada por um homem de Detroit, cuja esposa havia desencarnado, e veio do além pedir-lhe que ajudasse a McDougall a estudar a paranormalidade humana, criou-se o primeiro laboratório de parapsicologia do mundo naquela universidade que nós tivemos a alegria de visitar há 6 anos atrás. Nessa oportunidade, o Dr. Banks Rhine, que era psicólogo, com a sua senhora, a doutora Louise Rhine, mandou uma enquete para vários psicólogos, 615, com 3 perguntas capitais. Você já teve um fenômeno paranormal? Você conhece alguém que teve um fenômeno paranormal? Você crê em fenômenos paranormais? E as respostas foram decepcionantes. 90% responderam negativamente às 3 questões. 6% afirmavam que acreditavam que conheceram alguém que teve fenômeno paranormal, e 4% diziam que já haviam experimentado fenômenos paranormais. Com este material, o Dr. Banks Rhine fez um apelo a psicólogos do mundo para tornar a parapsicologia, que ainda não é uma ciência, mas que é um ramo da psicologia experimental, que estuda os fenômenos paranormais além da craveira psíquica comum e inabituais, a criar um corpo de doutrina sem nenhuma conotação religiosa, nem filosófica, nem social. É uma doutrina de análise se há ou não fenômenos paranormais. Esta foi a primeira proposta do Dr. Banks Rhine. De imediato, 3 psicólogos aderiram. Os doutores Dulles, Tishner, que colaboraram com a nomenclatura, e o Dr. Zener, que trouxe uma colaboração de natureza metodológica. Os doutores Tishner e Dulles propuseram a terminologia. Vamos utilizar-nos de palavras frias emocionalmente, palavras gregas do alfabeto, que não têm nenhuma conotação emocional. O homem é portador de um fenômeno, sim, e ele possui uma faculdade, sim.
Portanto, o termo psi, a letra grega, significa em parapsicologia a faculdade que produz o fenômeno e o fenômeno que se deriva da faculdade. Para estudar a mesma metodologia espírita e metapsiquista, eles apelaram para os fenômenos subjetivos ou intelectuais, criando a palavra psi-gama. Para os fenômenos físicos ou objetivos, psi-kappa. A letra kappa é a primeira da palavra kinesis, efeitos sem contato humano, a que nos reportamos aqui com a alavanca de Crawford pela manhã. Com essa nomenclatura, eles passaram a verificar: existem fenômenos na área paranormal de natureza subjetiva. E o Dr. Zener propôs que se criasse um baralho de 25 cartas, sendo que essas cartas deveriam conter 5 símbolos, para tentar primeiro demitizar se o homem é ou não portador de uma faculdade mental de mandar imagens, telepatias. Esses símbolos, que são 5, foram apresentados: uma estrela, um quadrado, um círculo, uma cruz e ondas. Com esses 5 símbolos, em um conjunto de 5 símbolos, 25 cartas, através da lei das probabilidades matemáticas, se poderia selecionar o acaso da causalidade. Toda vez que a pessoa acertar por acaso, estará eliminada por causa da probabilidade de acerto. Misturando-se as cartas, vai-se tentar, naquela época, 1930, 34, a telepatia. Coloca-se o sujeito, o experimentador monta uma folha para o cálculo probabilístico, em que a carta é apresentada e se anota na folha o número de erros e de acertos para contabilizar e fazer a estatística. E colocando o percipiente, o investigador, examina a carta, estrela, projeta, e o sensitivo anota a carta nesta folha. Ao terminar as 25 cartas, se faz uma análise probabilística. Se ele acertou menos de 5 cartas, não é portador de faculdade paranormal. A paranormalidade começa a partir da 6ª carta acertada e chega ao estado excelente a partir da 15ª carta acertada. Como agora nós vamos teorizar, e um pouquinho monótono, eu vou contar uma experiência. Viajando muito, eu estive numa república da América do Sul pela 5ª vez naquela oportunidade, a convite, bem se vê, das pessoas dali. E quando eu cheguei à capital, os amigos que me receberam no aeroporto, um dia de sábado como hoje, me disseram: irmão Divaldo, o senhor vai à televisão. Nós temos aqui um programa de televisão que é o máximo por todo o Pacífico, vai até os Estados Unidos. Se o irmão for feliz, o Espiritismo vai ganhar milhares de adeptos e a conferência hoje está garantida. Eu falava na prefeitura municipal daquela cidade que é a capital da República. Então nós estamos felicíssimos, porque conseguimos que o senhor fulano de tal, um entrevistador desses que não entrevista ninguém, aqui no Brasil tem assim, ele faz a pergunta, ele responde, ele interrompe, e ele faz a pergunta, e a gente fica... O entrevistado só vai dizer que assim seja, que assim seja. E quando sai, fica perturbado o entrevistado, o entrevistador e os telespectadores, porque eles têm o condão de se apresentarem, nunca apresentam ninguém, raro. São raríssimos, tem alguns formidáveis. Então eles me contaram numa euforia. Aí um desses, mas meu irmão, eu estou morrendo de medo, porque ele é terrível. Eu digo: mas não é uma entrevista? É. Então não tem problema, porque quando ele me perguntar uma coisa que eu não saiba, eu digo: não sei. Ah, mas e a vergonha? Ele: mas meu filho, você me apresentou como um visitante ou como enciclopédia britânica? Né, mas o senhor sabe, né? Nós dissemos que o senhor era médium. Eu digo: aí já pulou a cerca.
Porque se é uma entrevista, não tem nada de meter mediunidade. É uma entrevista sobre espiritismo, parapsicologia. Mas agora, porque sabe, irmão, ele embaraça muitas pessoas. Eu digo, mas se ele me embaraçar, eu digo, olha, o senhor está me embaraçando. Mas, e aí me meteram tanto medo, que eu digo, não me assustem mais, que eu já estou com medo. Não precisa dizer mais nada. Quem já viu me botar numa dessa, me apavorar, estava todo mundo com medo. Eu disse, mas não fique com muito medo não. Porque na hora H, eu sou baiano. Eu sorrio para ele e digo assim, não sei, não senhor. E qual é o problema? Ele não pode obrigar eu a saber, ele vai dizer, o senhor é ignorante. Eu digo, reconheço que sim. Acabou-se. Como é que vamos discutir? E aí eu fiquei com medo. Veja, eu não tenho medo. É uma coisa que eu não tenho, honestamente, é medo. Se eu tivesse, eu não estava aqui. Mas aí chegou a hora, já fomos. Eu melhorei a cara, que não precisou de muito retoque. E fiquei sentado à sala. Meus amigos. De repente aparece aquela pessoa nervosa, cheia de tique. Ele era artista, né? Eu lá murcho, coitado. Ele me olhou e fez, é o senhor? Eu disse, não sei. Eu sabia que era. Mas eu sei em psicologia, eu tenho vários amigos psicólogos, que a melhor técnica é embaraçar o embaraçador. E que quando a gente não souber a pergunta, peça quem pergunta para responder, porque ele também nunca sabe. Então eu digo, com esses dois argumentos eu estou bem. Ele disse, mas não é o senhor? Eu digo, meu senhor, também não sei. Não é o senhor? Eu digo, olha, a gente parece estar falando grego. O senhor quer saber o quê? Não é o senhor que eu vou entrevistar? Eu digo, eu não sei, primeiro eu não sei quem é o senhor. Eu sou o entrevistador fulano. Eu digo, então sou eu. Eu sou Divaldo. Ele fez, eu fiz, Eu tinha aprendido com Ibrahim Suede, quando você não souber, acompanhe o que vai na frente. O que ele fizer. Chegou a hora. Era um programa de auditório. E ele, muito agitado, me mandou sentar aqui, começou a dizer, olha, o senhor olhe para a câmera. A sua câmera é aquela, hein? Não pisque. Eu digo, meu senhor, eu vou piscar. Imagina ficar de olho duro. Mas olha, eu digo, fique tranquilo, eu já tenho um pouquinho de costume. Não sou artista, mas eu já vi esse negócio diante dos meus olhos. Mas quando eu entrei, permitam-me aqui um neologismo, eu psicoscopei. Eu percebi que ele não era muito querido pelos funcionários. Porque normalmente essa gente não é. É tão estrela que esquece da terra. Então eu dei uma olhada assim para o câmera, sorri, ele sorriu, eu digo, já peguei um. Esse aqui, pelo menos ele não vai me dar um close negativo, né, pra gente ficar meio torto. Aí eu olhei pro iluminador, balancei a cabeça, ele balançou, eu digo, epa, Jesus. Apelei para nosso Senhor Jesus Cristo, que afinal também ele é baiano, é Senhor do Bom Fim. O que há? E começou o negócio. E quando começou o negócio, o homem me tirou do bolso este bendito baralho, que naquela época eu nunca tinha visto. Ele disse, seu Divaldo, o senhor é médium? Pois não? Eu digo, pois sim, sou senhor. Então vamos tentar uma telepatia. Eu digo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu nunca tinha tentado antes. E tecnicamente, um médium dos espíritos não é um bom telepata dos encarnados. Normalmente. Mas eu não sabia de nada, aguentei firme. Ele aí sorriu, senhor Divaldo, eu já desmascarei aqui uma médium argentina. O senhor não fica preocupado? Eu disse, não, senhor. Porque a cara é feia, mas esta mesmo é minha, não é máscara. O senhor não pode tirar uma máscara que eu não tenho, eu sou assim mesmo. Ele disse, eu digo, sim, senhor. E dei assim uma olhada para ele de quem queria brigar, sem coragem de brigar. Por dentro eu tremia, eu me lembro de Chico Xavier. Nada melhor do que a mente. A gente ri de uma coisa e por dentro tá pensando outra, horrorosa, né? Ele então misturou as cartas e disse, seu Divaldo, eu olho a carta, mostro na câmera e o senhor vai dizer, para que aquela câmera revele, está bem? Eu digo, sim, senhor. E disse, Jesus, lá vou eu. Se eu me arrebentar também, a culpa é do senhor. Quem mandou me colocar nesta? Eu venho para uma entrevista, o senhor me arranja uma confusão desta. Preparei-me. E o homem tirou a primeira carta. Eu fechei os olhos, me concentrei e tive uma grande emoção. Porque de repente eu senti aqui na testa, no chamado centro cerebral, uma estrela. Eu digo, ai meu Deus, digo ou não digo? Vou dizer. Eu disse, estrela, muito bem, que é um erro. Não deveria dizer nada, porque deixava a gente ansioso. Mostrou a outra, ele pensou, mostrou a câmera, eu, ondas. Ele, muito bem, e tal, eu, círculo. Ele, muito bem, eu digo, ai meu Deus, tomara que eu acerte as outras 3. Porque de 6 em diante já sou paranormal. Aí o negócio foi, acertei 6, 7, na 7ª, eu disse, o senhor está vendo.
Eu não estava. Não podia estar vendo. Eu tive um choque porque estava concentrado. Senhor Edivaldo, o senhor está vendo? Eu disse, mas como que eu estou vendo? Aí eu vi os funcionários de lá me dando dedinho. Boa! Eu digo, epa! Formidável, meus amigos. Bom, eu digo, eu não estou vendo não, senhor. Ele disse, vamos ver. E aí o homem não me transmitiu mais. Eu tenho 2 amigos espirituais. Um deles eu me reportei aqui, que desencarnou em Pernambuco em 1932, se tornou meu amigo. E um outro que desencarnou no Rio de Janeiro em 62. Eu os vejo com muita intermitência, muita frequência. Quando eu estava nesta, me aparecem os 2, um pernambucano e um carioca. Vocês imaginam que é dose para elefante. E me dizem assim, vamos matá-lo. Eu disse, com todo amor. Divaldo, ele não está transmitido. Nós vamos olhar a carta e te dizemos, vale? Eu digo, meu filho, para sair desta, eu faço qualquer coisa. Então o homem não dizia o que era e o hospital. E fomos. Daí a pouco ele disse, mas senhor Divaldo, isto é anormal. Eu digo, não senhor, paranormal. Mas o senhor está vendo? Eu digo, não posso estar vendo. Nisto um deles, chamado Walter, me disse, baiano, vamos perturbá-lo? Eu digo, vamos. Eu vou te dizer as cartas de baixo para cima. Eu digo, você não me faça isto. Porque se eu errar, estarei aniquilado. Ele disse, pode ficar tranquilo. Eu então falei, senhor fulano, para lhe mostrar que eu não estou vendo, embora eu seja claro e evidente, olha que trampa, eu sou capaz de dizer as cartas de baixo para cima. Ele disse, pois é uma coisa que eu gostaria de ver. E eu disse de mim para comigo, eu também. O espírito começou a dizer, ele foi tirando, e cada vez que acertava eu dizia, mais uma, meu Deus, tomara que acabe logo. Acabei, sobrevivi. Ele disse, mas senhor Divaldo, o senhor me vai explicar como é isso? Eu digo, sim senhor. O senhor não teve a lealdade de transmitir. Então os espíritos que me acompanham retribuíram a sua trampa com uma outra. Não é um fenômeno paranormal, é um fenômeno mediúnico. Notem a primeira diferença. O paranormal, parapsicológico, é anímico, é da própria personalidade. O mediúnico tem a necessidade de um ser de outra dimensão, ou ser desencarnado ou encarnado, porque podemos ser médium das chamadas pessoas vivas. Esse vai ser de volta. Agora vamos aos nossos intervalos comerciais e voltemos já. Voltamos. Ai, o homem estava uma fera. O senhor me criou um grave problema. Eu digo, não vejo por quê. O senhor acha que eu vou ajudar o senhor a ganhar dinheiro e me ridicularizar? Eu sou notícia. Eu estou fazendo um grande favor ao senhor, porque sem mim não tem o programa. O senhor sem mim não tem nada. Não lhe parece? E lhe digo mais. Se o senhor não me tratar com todo o respeito que eu mereço, eu me levanto e saio. Porque eu venho de um país subdesenvolvido que é o Brasil, onde se trata com muita galhardia os seus convidados. Se no seu país super desenvolvido, aqui mesmo pertinho de nós, eu não for bem tratado, eu vou embora. Eu levanto e digo, senhores telespectadores, o cavalheiro não é digno de mim, dê-me licença. E vou embora. Não estou ganhando nada. O senhor fará isso? Eu disse, tente. O senhor acha que eu vou colocar a minha vida em risco do ridículo do senhor? Em absoluto. Aí começou, mais televisão, coisa. Aí a gente era todo sorriso, aquela gracinha, ele ria, eu também ria. Seu Divaldo, eu tenho aqui uma pergunta. E o homem me tirou do bolso uma pergunta e começou a lê-la. Quando chegou na terceira linha, eu já não sabia o que era, porque era uma pergunta de física nuclear. Como é que o espírito se comportava num campo de vácuo, tal, aquela coisa toda. Eu digo, eu não vou responder isso nunca, nem prestei atenção, deixei ele ler. Quando ele estava no auge da pergunta, chega-me um outro espírito, Viana de Carvalho, e me diz, amigo, a pergunta não é dele. Você diga simplesmente que não sabe e peça para ele responder. A pergunta é do professor de física da universidade. Nós iremos responder, mas antes peça para que ele responda. Quando ele terminou, senhor Divaldo, qual é a resposta? Eu disse, eu não sei. Eu fui apresentado ao senhor como espírita e médium, não como professor de física nuclear. Eu nem acompanhei a pergunta. Agora, como eu reconheço a minha ignorância, eu peço ao senhor o favor de esclarecer aos telespectadores e a mim. Ah, mas sou eu aqui o entrevistador. O entrevistado disse que não sabe, o senhor tem a obrigação de explicar. Ele ficou embaraçado, eu digo, agora lhe direi. A pergunta não é do senhor. E para lhe demonstrar que a mediunidade é um fato, embora não tenha o interesse de comprová-lo,
Eu desejo dizer a quem a fez que nos está assistindo que telefone para aqui agora, diga que é o autor da pergunta, porque eu vou dar a resposta. E ele terá que confirmar se a resposta está certa ou não. Do contrário, fica a pergunta no ar. O telefone bateu. O professor disse que sim, e Viana de Carvalho me ditou a resposta, palavra a palavra. Na minha imensa ignorância, eu tive muita dificuldade de dar a ideia, mas consegui terminar. Quando eu terminei, o professor telefonou e disse, de fato, era uma pergunta muito interessante, que eu desejava ter uma notícia. E agradeço muito e ficamos simpáticos. Aí terminou tudo com flores, com rosas, com beijinhos. Tchau, tchau, beijinho, beijinho. Tudo muito bem. Mas é para mostrar o que as cartas CNR vieram trazer. Através do cálculo probabilístico na matemática, o Dr. Joseph Bexheim provou cientificamente que a telepatia não é um espetáculo circense, embora ali tenha sido um espetáculo mediúnico. A telepatia, a partir de 1937, passou a ser um fenômeno psi-gama, comprovado cientificamente. Em Londres, o Dr. Soule, da Universidade de Londres, pesquisando Basil Shackleton, realizou 1 milhão de experiências, nas quais Basil Shackleton teve êxito em 984 mil respostas garantidas, absolutamente certas. Mas os parapsicólogos notaram que ao apresentarem círculo, o sujeito dizia cruz. Quando apresentava cruz, o sujeito diria, por exemplo, ondas. E eles se deram conta que a mente é dotada de um poder pré-acontecimento. Conhecimento, cognição. A mente é dotada de uma pré-cognição. É capaz de saber o futuro. Estabeleceram que a pré-cognição é um fato científico comprovado. E notaram que, às vezes, ao apresentarem cruz, o sujeito diziam círculo. Ao apresentar estrela, ele dizia cruz, dando-se conta que a mente é detentora de um retroconhecimento. Já começaram a constatar que o homem é capaz de receber mensagens telepáticas pré-cognitivas, retrocognitivas. Aí estavam as 3 dimensões do tempo einsteiniano. O hoje, conhecimento atual. O ontem, retrocognição. O amanhã, pré-cognição. Estenderam ao profetismo como um fenômeno parapsicológico. Deram-se conta que agora a pesquisa começou a ser sofisticada. Já não era mais feita à mão, mas sim através de máquinas em que não havia pregnância pelo contato humano. Colocava o sujeito dentro de um quarto e o experimentador noutro através de comunicação por aparelhos. Eles perceberam que os sujeitos eram capazes de ver. Desenhando símbolos, eles podiam repetir esses símbolos. Nasceu então, em 1942, a certeza de que se pode ver sem os olhos. A clarividência é um fenômeno científico robusto. Em 1947, o Ocidente tomou conhecimento das experiências de Ramendra Nath Banerjee de Jaipur, na Índia, onde ele havia criado um laboratório de pesquisas parapsicológicas. Ele que era psicólogo, nas quais pesquisas, ele dizia que existem 2 memórias: a memória cerebral ou genética e a memória extracerebral, que não é a memória que vem com a concepção fetal. Ele havia pesquisado à época 114 crianças que se recordavam de que haviam vivido antes. E ao apresentar a sua tese, Banerjee falava da reencarnação. A reencarnação saía dos arquivos das doutrinas ancestrais da Índia para se tornar objeto de investigação científica em laboratório. E graças a esse contributo notável de Banerjee, a parapsicologia teve que cunhar um outro designativo: fenômenos psi-teta. Teta é a primeira letra da palavra Thanatos, que
que em grego significa morte. Fenômenos da abrangência da vida depois da morte. Na sucessão das experiências, a doutora Elizabeth Kübler-Ross, fazendo pesquisas com doentes terminais, passou a análise da vida depois da vida nas mortes clínicas e provou que a morte cerebral não aniquila a lucidez da consciência. Posteriormente, na Califórnia, a doutora Kübler-Ross fez pesquisas e constatou que pacientes que haviam morrido retornavam para identificar-se com ela através de pessoas absolutamente desconhecidas. E a parapsicologia adotou o comportamento psiteta para crer na possibilidade da vida depois da vida. Nesse ínterim, em um congresso europeu, a parapsicologia descobriu que a mente, que não é física, interfere no mundo físico e muda, altera a qualidade dos objetos físicos. Então a parapsicologia mudou de designação para ter uma abrangência maior. Deixou de ser parapsicologia para ser psicobiofísica. A doutrina que, através de fenômenos psíquicos, interfere na vida psíquica e na vida física do indivíduo, pela bioenergia que nós vimos no fenômeno da manhã, nos fenômenos Kirlian, através da hipnose, através das cirurgias psíquicas, através do receituário mediúnico, que passaram a ter uma abrangência muito grande, e logo depois evoluiu com o advento das investigações com aparelhos para psicotrônica, a interferência do psiquismo em aparelhos especiais. O Dr. Hernani Guimarães Andrade, seguindo as pesquisas psicapa, em que a mente atua sem interferência direta da criatura, ele criou o gotejador psicocinético. É uma coisa muito simples, uma caixa quadrada de vidro, tendo por cima uma outra caixa com água e uma torneira que pinga sistemática, cronometricamente, uma gota de água de X em X espaço de tempo. Ao cair na parte inferior tem uma lâmina de gilete. A gota cai e se biparte. É uma fatalidade da gravitação. A experiência consiste em colocar um portador de faculdade psicapa para, com o pensamento, empurrar a gota d'água, ora para lá, ora atraí-la para a direita ou para a esquerda, provando que a mente, que não é física, interfere no mundo físico. Ele muda de estrutura. Experiências realizadas na Inglaterra faziam que psicapas parassem o pêndulo do relógio, mantivesse-o no ar, aproximasse-o do vidro, detivesse o ponteiro, interferisse na germinação de sementes de abóbora, que tem um ciclo de produção em média de 3 meses. Plantando estas sementes, psicapas precipitam-lhe a germinação. Em 20 minutos o grão germina e em 2 horas produz flor, violentando, entre aspas, as chamadas leis normais tradicionais. A parapsicologia trouxe um contributo extraordinário para poder-se estudar o comportamento psicobiofísico da criatura humana e ajudar o homem a desvelar-se de todas as dificuldades que lhe antolham a vida e dificultam o caminho de libertação. Não tem ainda hoje a parapsicologia nenhuma conotação religiosa. É comum dizer-se: a parapsicologia combate o espiritismo, mas ela não combate coisa nenhuma. Ela só investiga. Combatem alguns investigadores que não têm o bom senso, o caráter científico de reconhecer aquilo que vai contra as suas opiniões religiosas, políticas, sociais ou ético-morais. Não é a parapsicologia. São indivíduos que se dizem parapsicólogos. Aliás, parapsicólogo que qualquer um de nós pode ser. Porque que eu saiba, depois de visitar 2.000 cidades de 42 países, ainda não encontrei a disciplina de parapsicologia em nenhuma universidade.
embora se decante por aí, que existem universidades de parapsicologia. Eu agradecerei muito que me deu o endereço, que até agora eu não encontrei. Há diplomas, meus amigos, permitam-me a palavra espanhola, fajutos. E a pessoa nos ilude, a nós, os ingênuos. Eu mesmo tenho um, que tenho até vergonha de apresentar. Eu sou magíster em parapsicology de uma universidade fantasma de Miami. Me deram numa solenidade, eu fiquei tão embasbacado com aquele diploma doutor e master em parapsicologia. Quando eu fui saber onde era, ainda iam criar a escola que não criaram até hoje. Então eu ser parapsicólogo, principalmente no Brasil, com exceção de homens notáveis que a estudam, que pesquisam, que fazem experiência em laboratório, é comprar 10 livros de parapsicologia e ler. Memorizar a nomenclatura, conhecer alguns fatos, e aí a pessoa já vira parapsicólogo. Começa até a dar cursos por aí, como tem muitos com diploma e tudo. Eu também tenho um diplomazinho assim de parapsicologia aqui do Brasil. Mas tudo isso são fraudes, farsas. A psicologia é uma ciência. E na área experimental, a parapsicologia é um ramo. É uma doutrina nova, que tem menos de 60 anos, ainda não tem a estrutura científica, a sua metodologia de pesquisa está sendo aprimorada. Então, quando alguém disser que a parapsicologia combate, digo, não, ela pesquisa. Não combate nada porque não chegou a conclusões, pelo menos de caráter internacional. Cada parapsicólogo, por exemplo, a escola de Zagreb, onde tem um excelente laboratório na Iugoslávia, discorda da escola de Londres, que discorda da Universidade Duke, cujo laboratório foi fechado. Como da doutora, que apresentamos pela manhã, da Universidade da Califórnia do Sul, que foi fechado. Mas há, em várias cidades do mundo, como em Baden, na Suíça, Baden-Baden, estudiosos da psicotrônica, que realizarão no próximo mês de novembro um congresso internacional de valor com cientistas, pesquisadores da área da eletrônica, da área da psicologia, da área da fisiologia, médicos e parapsicólogos pela larga folha de serviços a essa doutrina. Então, o fenômeno parapsicológico é da personalidade humana. Hernani Guimarães Andrade, autoridade suspeita, afirma que há 3 ramas de parapsicologia no momento. A rama soviética, que até há pouco era a da cortina de ferro, chamada parapsicologia cerebrocêntrica. Todos os fenômenos são decorrência de atividades cerebrais. A inglesa, francesa, americana é a parapsicologia psicocêntrica, em que a mente pode proporcionar fenômenos e há outros fenômenos de seres de outra dimensão. E a parapsicologia espírita, aquela que estuda os fenômenos parapsicológicos ou paranormais anímicos e aqueles do interrelacionamento dos seres desencarnados e encarnados com as criaturas humanas. Esta possui uma abrangência muito maior, porque é inegável que a morte não mata a vida. E a prova desta sobrevivência temos-la naqueles que retornam de além-túmulo para falar da sobrevivência do espírito à disjunção molecular. Quando se tenta recorrer na área da psicanálise às figuras de que somos herdeiros geneticamente das memórias dos nossos antepassados, no conceito admirável de Jung, nós espíritas não o negamos, mas merece considerar que no período glaciário de Guns, o homem da caverna, revelam paleontólogos, tinha por hábito colocar o crânio humano na direção da furna, na saída, olhando para o ocidente. E ao se fazer uma análise profunda daquela questão, se chegou à conclusão que era para espantar as almas dos mortos. O nosso arquétipo não é o arquétipo natureza, é o arquétipo espiritual. Nosso arquétipo coletivo é a herança divina. Somos lucigênitos em Deus gerados. É natural que fagulhas de Deus
vós sois deuses, palavra de Jesus, tenhamos as reminiscências pela própria realidade transcendental que somos. Mas a documentação paranormal na área mediúnica da fenomenologia do intercâmbio é tão farta que a encontremos no homem primitivo de todas as humanidades e de todos os povos. Que é de nós que ignora as belas lendas tupis, guaranis e tapuias, Ceci, Peri, o dilúvio, a imortalidade da alma? Que é de nós que ignora a cultura maia e asteca, deste período asteca que vem do México ao Peru, o maior período de ouro da terra pré-colombino? A serpente voadora dos astecas no México, que é a representação do ser que rasteja e voa através da reencarnação, que tem a possibilidade de visitar Machu Picchu, verá na cidade sagrada a presença psíquica dos seres imortais em permanente intercâmbio com as criaturas humanas. Se apelarmos para a história, Voltaire declarava textualmente: eu escrevi um canto do Henriade enquanto dormia e sonhava. Daudet: eu escrevi as cartas do meu moinho enquanto dormia e sonhava. Tartini: eu escrevi a sinfonia ao diabo dormindo e sonhando. Condorcet, materialista dialético: os melhores cálculos de matemática eu os resolvi dormindo. Jacopo Alighieri, o filho de Dante, estava dormindo, conta Boccaccio, quando subitamente a alma de meu pai chegou, silenciosa e triste, e apontou-me na parede um nicho velado por uma esteira. E eu ouvi na minha cabeça ele dizer: os cantos do céu que completam a Divina Comédia estão guardados. Jacopo acorda. Ninguém sabia que Dante havia escrito o céu. Corre à casa do seu testamenteiro. É Boccaccio, o historiador italiano. Levam à casa do pai. Chegam ao quarto desta esteira, arrancam-na, tem um nicho, arrombam-no, e lá dentro está o poema épico em que a noiva Beatriz leva Dante ao paraíso. Como explicar? Como fenômeno arquetípico, herança de Dante, ele escreveu depois que o filho fora gerado. Como lhe viera a hereditariedade posterior. O fenômeno de fraude com testemunhas, nunca me esquecerei. Para concluir, o fenômeno mediúnico, que estávamos sentados à mesa mediúnica de Chico Xavier, em uma das suas sessões de correio de luz, quando alguém da multidão me manda uma carta para que eu a entregasse ao Chico depois da sessão. A carta me estava endereçada e pedi o favor de encaminhá-la a Chico Xavier. Eu olhei atrás, João de Deus de tal, coloquei-a no bolso. A reunião transcorre a 3h30 da manhã. Ao terminar, ao meu lado esquerdo estava Maria Edviges Borges, presidente da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. Chico leu a primeira mensagem, a segunda, a terceira, a quarta, na quinta. Ele olha para nós dois, Dona Edviges e a mim, e diz: é para a senhora, Dona Edviges. Ela pensou que fosse da sua mãe desencarnada. E a mensagem começa: querida amiga Maria Edviges, você não me conheceu na terra, mas eu fui Miss Campo Grande. Eu sou fulana de tal, e veio aqui em nome da justiça fazer um apelo e defender aquele que está sendo considerado assassino meu. Trata-se de João de Deus, que na terra foi meu marido. Vou contar o fato. Nós havíamos saído, era o dia do aniversário do nosso casamento. E depois de havermos feito uma visita a fulano, beltrano, cicrano, retornamos a casa, estávamos felizes.
Ele tirou o cinto onde estava um revólver no coldre. E ao pô-lo na cadeira ao lado, o revólver bateu no bidé, a arma disparou e a bala me trespassou de baixo para cima pelo queixo, saindo da parte superior do crânio. Ele está sendo considerado meu assassino. Eu venho dizer que ele é inocente. E ela começa a dar uma série de detalhes daquele último dia, última noite, referir-se a pessoas desencarnadas e pessoas encarnadas. E quando o Chico terminou de ler, eu me lembrei que eu estava com a carta de João de Deus. Eu disse: ué, Chico, aqui está uma carta para você deste rapaz. Ele disse: leia. Eu abri. A carta dizia assim: peço que o senhor tente entrar em contato com minha esposa desencarnada, porque eu estou sendo acusado de um crime que não perpetrei. Eu confio na misericórdia de Deus. Abraços, João de Deus, endereço tal qual, etc. Esta mensagem Maria de Virgens levou-a a Campo Grande e entregou ao rapaz. O rapaz entregou ao seu advogado. O advogado, no julgamento, leu a carta. A carta foi anexada aos autos como testemunha. Pasmem, isso é uma jurisprudência. Uma carta mediúnica como testemunha de defesa. Depois do julgamento, o rapaz foi considerado inocente, por causa da declaração da defunta. A promotoria requer revisão do processo, um novo julgamento. E no começo deste ano, a declaração diz: considerando-se o caráter ilibado do senhor Francisco Cândido Xavier, tendo-se em vista a autenticidade dos fenômenos que por ele ocorrem, consideramos autêntica a carta que vem da senhora fulano de tal em defesa do seu marido. E João de Deus foi considerado inocente. O assunto foi retratado pelo jornal Le Monde de Paris, cujo original eu também tenho, mostrando a excelência do fenômeno da imortalidade. Para concluir, minha mãe era analfabeta. Dessas analfabetas, abençoadas por uma grande lucidez, sem nenhum fenômeno freudiano. Eu sou o último filho, o número 13. Ela possuía 2 olhos verdes encantadores. E foi a minha grande mestra nas experiências do sofrimento e nos atos de renúncia silenciosa. Que eu me lembre, ela jamais reclamou. Sofreu como toda mulher estoica do passado. Nunca teve empregada e teve 13 filhos. Antigamente o povo tinha tempo, principalmente as mulheres. Lavava, passava, cozinhava. Meu pai tinha uma venda, ela era balconista. E atendia tudo. Quando eu nasci, ela estava com 47 anos. Não aceitem isso como autobiografia. É um testemunho. E quando ela me concebeu, naquele tempo, coitadinha, o meu irmão mais velho tinha 7 anos na minha frente. E ela começou a sentir uns fenômenos estranhos. Foi ao médico e disse assim: doutor Martins, era o único médico que tinha na cidade. O médico era um pouco médium também. Ele não pedia exame porque não tinha. Ele olhava e diagnosticava. Não acertava nunca, mas era uma beleza. Então, ela disse: doutor Martins, eu tenho a impressão que eu estou com hidropisia. Ele olhou e disse: dona Ana, sua hidropisia sai dentro de 7 meses. Era eu. Eu sou filho hidrópico. Então eu tive uma grande convivência com minha mãe. A mediunidade me apareceu muito cedo lá em casa. Eu era assim um ser meio atrapalhado, meio especial. Eu era beijado por 12, apanhava de 14. Então era aquela coisa toda. Aprendi com ela estoicismo. Ela teve todas as doenças clássicas, também coluna, que naquele tempo era chamado reumatismo. Tudo era reumatismo. As juntas inchadas era reumatismo. Dores nos ombros, que hoje é bursite, era reumatismo. Dores que ela segurava uma coisa, caía as lágrimas de cor. Eu perguntava: o que é, mãe? Não é nada, meu filho. Você sabe que reumatismo é doença de rico, mas eu curo ele no trabalho. Porque rico vai levantar, não pode ficar deitado, é o que o reumatismo quer. Eu começo aleijada de manhã, de tarde estou ótima, porque mexo para lá. Fazia fisioterapia, trabalhando, lavando prato, lavando roupa. Fazia
jogging, corria de casa para lá e para cá, para lá e para cá. De tarde tinha andado 20 quilômetros, ficava ótima. Minha mãe desencarnou. Quando ela estava desencarnando, eu lhe segurei a mão e ela me disse assim: Di, que é meu nome de família, eu vou voltar, meu filho, para tomar conta de você, porque eu sou solteiro e tenho uma irmã solteira mais velha do que eu. Eu disse: mãe, que bobagem, como tomar conta de mim? Não volte mais à terra. A senhora já sofreu muito, tenho certeza de que vai ser abençoada pela paz. Não volte, mãe. Minha mãe era baixinha, e mulher baixinha ninguém convence. Ela disse: eu vou voltar, morrendo. Eu disse: mãe, você vai teimar com sua mãe na hora da morte? Eu disse: não, senhora, eu vou voltar para tomar conta de você, de sua irmã. E aí ela fez um pré-coma, fez o coma, depois abriu os olhos verdes e lindos e me disse: Di, meu filho, é verdade. Tudo quanto você me disse é verdade. Sua irmã, eu tenho uma irmã suicida. Ela suicidou-se em 1939 e este fato foi em 1972. Sua irmã Nair está aqui. Ela está me dizendo: venha, mãe, coçar a minha cabeça, que eu já não suporto sofrer tanto. Eu vou, meu filho, vou tomar conta de sua irmã, mas eu vou voltar. Até logo. Fechou os olhos e rompeu as algemas de cristal. Partiu. 9 dias depois, ela me apareceu. No dia em que completavam 10 anos da sua desencarnação, casualmente, eu estava retornando de Miami. E estando no Rio, eu vi a chamada de um voo para Uberaba. E eu digo: sabe de outra, eu vou dar um abraço no Chico. Era um sábado. Resolvi telefonar para Salvador. Peguei a conexão, porque no dia seguinte eu retornava a Salvador. Um dia mais, um dia menos, fui a Uberaba. Não me lembrava daquela data. Naquela noite, depois da reunião, estando em casa do Chico, ele me diz assim: Divaldo, dona Ana, Chico sabia que minha mãe era analfabeta, quer escrever para você. Embora eu conheça a técnica, que o analfabetismo era da sua existência atual, eu digo: mas ela era analfabeta, Chico, você lembra? Lembro. Mas ela quer te escrever. Vamos lá para dentro. Fomos. Fizemos um transe. A sua auxiliar doméstica segurou o papel para ele e Emanuel Chaves, que ainda mora em Uberaba, segurou o papel para mim. Eu psicografei Bezerra de Menezes para o Chico. Chico psicografou minha mãe para mim. 42 páginas. A mensagem começa dizendo assim: Di, meu filho. Chico não sabia desse detalhe. Quando eu estava na terra, você me dizia: mãe, se você quiser, eu lhe ensino a ler e escrever, porque você é tão inteligente e vai aprender de uma hora para outra. E eu lhe respondia: meu filho, eu já sou diplomada pela Universidade da Vida, para que meter confusão na minha cabeça? É verdade, exatamente. Pois agora, 10 anos depois que eu parti para cá, eu venho lhe dizer que já sei escrever. Recordei-me, meu filho, e venho dizer que estou bem. A mensagem avança. Quero dizer que aqui eu cheguei e encontrei fulano, beltrano, cicrano, meus irmãos desencarnados, que Chico nunca soube. E quero mandar uma mensagem para os meus irmãos encarnados, cuja psicologia, cujo retrato psicológico ela começou a traçar ali. Eu tinha um irmão de 71 anos nessa ocasião, Genésio, e ela fala do meu irmão como somente minha mãe podia falar do seu filho mais velho. Um temperamento difícil, um homem problema. Ela fala com aquele carinho de mãe que eu conheci, e vai agora a cada filho e vai falando. Depois ela diz: meu filho, quero lhe contar que ao chegar aqui eu fui recebida por uma minha amiga que era tão pobre como eu, Maria Domingas Bispo, que morreu no dia 7 de julho de 1932. Ela foi isso, foi aquilo. Eu nunca ouvi falar nessa tal Maria Domingas Bispo. Não tinha a menor ideia. Quando terminou a mensagem, Chico me disse: que tal? Eu disse: curioso, tudo é verdade. Mas esta Maria Domingas Bispo eu nunca ouvi falar, Chico. Ele disse: que curioso, não é, Divaldo? Não me disse nada.
Chegando a Salvador, eu perguntei aos meus irmãos mais velhos se haviam conhecido uma pessoa com esse nome. Ninguém conheceu. Perguntei ao meu irmão septuagenário. Quando aquela mulher morreu, ele tinha 31 anos. Então ele devia conhecer as amigas de minha mãe numa cidade que à época era pequenina, Feira de Santana. Ele me disse: mãe não teve esta amiga. Chico tropeçou. Eu digo: não tropeça. Mãe era pequena, não se enganava, e Chico Xavier não erra nunca. Portanto, nós é que estamos errados. Mas não existiu essa mulher. Eu digo: vamos ver. Eu fui pessoalmente à Feira de Santana. O prefeito havia sido meu colega de escola. Eu lhe pedi um funcionário para fazer uma pesquisa nos livros de assentamento e óbitos. Pesquisei 60 anos. Não houve aquela mulher. Então eu tive ideia de ir aos cartórios de registro de nascimento. Não consegui encontrar a dita cuja de 1910 a 1950. Mas Chico Xavier não se engana na mediunidade. Eu digo: que coisa curiosa. Não podendo ficar mais em feira, eu pedi ao amigo Laurides Bastos se ele podia me fazer o favor de pesquisar. Então dei-lhe os dados. E minha mãe dizia assim: uma amiga minha da velha Feira de Santana que morreu ali, ela me estendeu os braços e me disse: Ana, lembra de mim? Eu aqui estou. Muito bem. Laurides começou a pesquisar, não achou em absoluto. Então ele me diria: eu me virei na rua e disse: dona Ana, a senhora nos meteu nessa enrascada, quer resolver o problema? Porque a gente não consegue encontrar. Então me veio um insight. Na lei de municípios de 1946, os grandes municípios foram fragmentados em outros tantos. Feira de Santana antes abrangia uma área enorme de vilas que se tornariam municípios independentes. Então eu digo: vai ver que esta mulher morreu numa das vilas que era Feira de Santana e agora não é mais. Então ele se lembrou de um lugarejo chamado São José das Itapororocas, onde nasceu Maria Quitéria, a heroína baiana. Sim, senhor. Se vocês têm Alta de Souza, nós temos Maria Quitéria. Então ele foi a São José e, consultando os assentamentos da igreja, ele encontrou. No dia 7 de julho de 1932, foi inumada no terreno sagrado desta igreja a senhora Maria Domingas Bispo, que foi rejeitada na sede porque era protestante. Então ela morreu e foi sepultada em Feira de Santana, no bairro de São José. Só que agora é uma cidade por causa da lei de municípios. Este fato resiste a qualquer colocação parapsicológica. É um fato mediúnico, porque só quem sabia era a morta e o coveiro, e já estão mortos. E minha mãe, que a encontrou no além, porque em nossa família ninguém soube jamais da amizade que minha mãe teve com esta senhora, que deveria ser muito modesta quanto nós. E relacionamento de vizinho, de dar um adeus, de encontrar na feira, como vai, como não vai, é uma evidência extraordinária da imortalidade da alma. Então os fenômenos mediúnicos são o coroamento das nossas mais altas aspirações na busca do eu integral, na busca de Deus e da nossa realidade. Façamos uma oração íntima, agradecendo os bens da vida e dizendo a Jesus que nós chegamos aqui com uma porção de questões mentais e vamos sair um pouco melhores ante as vibrações afetuosas dos nossos guias, nossos familiares e da Mãe Santíssima que vela por nós. Nós te pedimos, Jesus, por nós próprios, por aqueles a quem amamos, por todos quanto nos amam. Nós te pedimos pelos nossos adversários,
que nos desejam mal, que sejam felizes e nos deixem em paz. Pela nossa casa querida, aonde procuramos viver as tuas lições. Também te pedimos, em favor dos espíritos maus, que se comprazem nas perseguições ao bem. Lembramos dos que se suicidaram e estão desesperados. Nós te suplicamos pela paz em nossos corações. Pela paz em nossa família, pela paz no Brasil e na terra. Abençoa nossa água, torna medicamento salutar para nossas necessidades. Benditos os dias do Senhor. Agradecemos-te tudo esta noite, suplicando-te que nos acompanhes de volta à família. Em teu nome, recordando a paternidade divina e a Mãe Santíssima, pelos Espíritos bons que nos vêm socorrer, encerramos a nossa reunião com votos de muita paz.